Ok, estamos de volta. Eu estou anotando aqui o pedido das pessoas, gente. Tem pedido aqui por exemplo, Rua Pastor Cassiano na Barra, que a Bibi vai levar. Tem pedido aqui para 2 ônibus lá no alto também para sair 11h20. Também vou passar isso para ela. E o Jones botou aqui outra vez, a Anistia Internacional está protestando sobre as pessoas ficarem 1 hora, mas isso aí, a gente está falando disso, é para tentar resolver isso mesmo, que está sendo feito um estudo sobre a mobilidade urbana, ou seja, como se andar na cidade, não é ônibus, é carro, todo mundo atrasa. Tem determinados horários aqui, se você for para bairros, você tem que sair 1 hora antes, que sabe que vai engarrafar. Né? A Tenente Luiz Meirelles, por exemplo, na parte da tarde, de 4 horas em diante, aquilo engarrafa tudo. Ali não tem jeito. Parque Regadas, Delfim Moreira, engarrafa tudo. Ali não tem jeito. Não tem jeito. Né? Aí eles perguntam aqui sobre... a pergunta agora é sobre a terceira idade. Se a empresa recebe alguma coisa da terceira idade. Então, na verdade, não. Como eu falei com vocês, né, é um estudo que precisa ser coletivo e em conjunto. A empresa não recebe nenhum tipo de subsídio, gente. E a minoria das empresas no país recebem, e a gente percebe que quando recebem, né, é realmente um ganho para toda a população, porque o que acontece? Subsídio, quando existe o subsídio, a tarifa subsidiada pela gratuidade, por exemplo, né, é uma delas, acontece realmente de ter a possibilidade de uma passagem mais barata, como eu dei a exemplo de Araruama, por exemplo. Né? Araruama, como eu falei, a prefeita optou por fazer o subsídio e, obviamente, a passagem foi de 4,10 para 2,50. Então, é possível, mas isso depende de um estudo de mobilidade urbana, de um estudo em conjunto, para que a gente possa saber as melhores condições de fazer isso. Mas hoje não há nenhum tipo de subsídio para a empresa. Nenhum. E Araruama é uma cidade esvaziada. Né? Que não tem problema de ônibus lá. Que não tem problema, né? Não tem grandes problemas de ônibus nem de trânsito, né? Assim como a gente tem, sem dúvida. Lá não tem problema de trânsito, porque a cidade está se esvaziando. Araruama está, ao contrário de Rio das Ostras, que está enchendo, né? Voltou a encher, Araruama está esvaziando. Para que essas mudanças sejam realizadas, devemos pensar em galerias pluviais e não manilhas, pois as ruas com muitos veículos, as ruas não suportam o peso, abrindo buraco a toda hora. Perfeito, Andréia. Perfeito. 58 anos eu falo disso aqui. É isso aí. André, é exatamente isso. Na verdade, é preciso esse estudo, né? A cidade, eu acho que clama por isso, justamente para que a gente entenda que há outros vilões que, por exemplo, fazem com que o ônibus ande um pouco mais cheio, ou então que realmente atrase. Gente, isso não quer dizer que a gente está, como eu disse a vocês, a gente está estudando para aprimorar os nossos processos. A gente sabe que eles precisam de melhoras. Então, aqui não se trata de pegar a culpa e jogar em outro lugar, não é isso. Mas é para a gente entender que há outros vilões que existem aí há 50, não sei quantos anos, né, Hélio, que esse trânsito não é mexido, assim, realmente, assim... A última mexida foi agora, antes de mudar a passagem. Isso, exatamente. Na verdade, né, a gente vem percebendo aí uma coragem de se mexer nessas ruas agora, mas assim, há mais de 30, 40 anos que essas ruas não são mexidas. E agora a gente tem um número de modais absurdo, né? Moto, carro, enfim. E tudo isso vai dificultando essa mobilidade. A Andréia foi perfeita e precisa aí, sem dúvida nenhuma. Sobre o trânsito aqui em Teresópolis, embora muita gente reclame, e reclamam mesmo, continuam reclamando, eu acho que essa mudança no trânsito que aconteceu aqui na rua Cotinguiba, Nilza Fadiga Chiapeta, acho que essa mudança ali foi perfeita. A mim me atrapalha. Sim, pra gente que tá... Sim. Ela me atrapalha muito, essa mudança. Mas ela foi boa, sim. Mas ela foi perfeita. Ela desafogou o trânsito na reta. Por quê? Porque se eu estou vindo do bairro de São Pedro e vou para o alto, eu vou ter que descer, passar em frente à rodoviária, descer a jornalista Delcio Monteiro e voltar para o alto. Se eu for para a Várzea, eu vou pela esquina do Pecado. Então desafogou. Para mim é ruim, porque eu tenho que dar uma volta grande. Mas que desafogou o trânsito ali, desafogou. Eu acho que isso tem que ser feito aos poucos. Mas isso já melhorou muito.
pedido aqui, você vai ter que passar lá para eles, né? O ônibus da Granja Guarani. Aliás, acho que eu já tinha falado isso com você. Pedido para sair 11h20, ele está saindo 11 horas. Então, E Fonte Santa sair 11h25. Então, o que eu vou pedir para vocês? O que tem nos ajudado muito. Às vezes, algumas mudanças são feitas porque o presidente da Associação de Moradores veio até nós. Isso é muito importante, gente, para a gente entender se esse pedido é coletivo ou ele é individual. Porque, por exemplo, esse da Granja Guarani, salvo engano, Hélio, não sei se foi esse ou se foi da... Não, eu vou dar um exemplo melhor, que é o exemplo de quebra-frascos, né? Algumas pessoas ligam, ai, Bibi, esse ônibus não ficaria melhor em tal horário? Eu falei, olha, gente, a gente já entrou em contato com a Associação de Moradores, pediu para a própria associação fazer um estudo de quais horários seriam melhores para a comunidade e ela já nos voltou com a informação. Então, às vezes, a gente não faz essas pequenas mudanças porque para a gente não fica claro se é uma questão coletiva ou de poucas pessoas. O que nos ajuda, o que nos facilita? A gente sabe que nem sempre é possível, tá, gente? Todos os pedidos são acolhidos. Mas para você que tem associação de moradores no teu bairro, pede para eles entrarem em contato com a gente, para a gente estabelecer qual seria a melhor forma de ajudar aquele bairro, quais horários melhor Mas, ajudariam. curiosamente, essas duas linhas aqui, Granja Guarani, Fonte Santa, 23h20 e 23h25, é o que eles estão pedindo, Uhum. para sair saindo do alto. Não são os moradores da Granja. O que acontece nessas duas linhas? São cerca de 60 pessoas Sim. que pegam essas duas linhas, que saem do Clube Comari. Entendi. E que precisam utilizar essas duas linhas. Entendi. Então a gente que antes saía essa linha, aí passou para 11 horas, aí prejudicou. Porque a gente teve até lá com a gente, na verdade, o presidente, até um senhor, um presidente da associação dessa área, e a gente pediu para ele que nos ajudasse a coletar esses horários. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário, eu vou passar para ele esses horários para que a gente possa, então, fazer essa alteração aí. Vou falar com o nosso gerente de operações, que eu tenho certeza que vai ser sensível a isso. Quando a Andréa fala aqui sobre galerias pluviais e não manilhas, isso é fundamental aqui em Teresópolis. Isso aí, nós vamos ter um problema enorme nos próximos anos, quando fosse fazer essa obra em Teresópolis. Teresópolis não tem galeria, Teresópolis tem manilhas. Lógico, a Aviação de Deus, ela, há 20 anos atrás, ela tinha 30 ônibus. Né? Hoje, ela tem 80 ônibus. Eu não sei quantos ônibus tem, não. Tem, 85. 85? Pô, fui em cima. Então, hoje ela tem 85 ônibus. São 85 ônibus circulando na cidade. Então, o movimento... Agora, vamos botar aí em cima disso o número de carros, de caminhões pesados que circulam. Não existe manilha que aguente. Não tem jeito. A manilha vai quebrar. Se fossem galerias, é o que precisam fazer, mas eu acho isso muito difícil. Eu acho quase que impossível. Gabriel Cata Preta falando que não tem luz em Albuquerque. Faltando luz ainda em Albuquerque desde ontem. E uma outra pessoa que falou de um outro bairro aqui, eu falei antes. Também faltando luz ali em Albuquerque. A Andréa Coutinho botou aqui exatamente isso, Andréa. Então, o número de carros hoje pesados circulando é muito grande. Você quer ver uma coisa que eu faria aqui em Teresópolis? Vou arranjar uma briga para mim. Eu acho que carga e descarga. Carga e descarga tem que ser de 8 da noite de 8 da noite a 8 da manhã. Ah, mas o cara vai ter que pagar para ficar com a loja aberta? Problema do cara. Porque a gente não pode ter mais aquele monte de caminhões parados na várzea. Eu moro ali ao lado em frente ao supermercado Oliveirão. Os caminhões param ali, o guarda, coitado, ele fica doido, o caminhão tem que descarregar. Aí o caminhão para, ninguém passa. Tá? E na várzea e outros lugares também. Carga e descarga aqui em Teresópolis já tem que ser de 8 da manhã, de 8 da noite a 8 da manhã. Porque não dá mais sobre isso. Porque são muitos ônibus circulando. Senão a gente nunca vai conseguir isso. André aqui dizendo que está correto o que a gente está comentando aqui. Fale, Bi. Então, é isso, assim, é muito interessante, porque de uns tempos para cá, e principalmente com essa nova diretoria, a gente vem falando mais a respeito de temas que talvez não eram tão falados antes, né?
E aí parecia que realmente ficava muito distante para a gente entender que precisa ser um pensamento coletivo da cidade. Por exemplo, as autarquias, as oligarquias, todo mundo, ou seja, os conselhos, Conselho Municipal da cidade, as pessoas as associações de moradores, todo mundo em conjunto pensando em mobilidade. Porque, sem dúvida nenhuma, essa é a única forma que a gente tem de criar um trânsito que seja mais seguro, que seja mais aprazível, porque a gente é uma cidade turística também, né, Hélio? Isso é importante a gente pensar. E como é que pode? Que turista vai querer vir para uma cidade que fica 20, 25 minutos no trânsito? Já é a cidade grande dele, né? A gente precisa dar maior fluidez para esse trânsito. E como é que a gente faz isso? Pensando em conjunto como é que a gente pode fazer, utilizando o modal de massa, né? Utilizando o transporte público. Ai, Bibi, mas ele precisa melhorar para eu ter vontade de usar. A gente vem nesse caminho de construir essa melhora, que é justamente para que a gente tenha esse passageiro, esse cliente com a gente. A gente tem apostado em comunicação, né, Hélio? Isso para a gente é fundamental. E por falar em comunicação, eu queria te falar uma outra coisa. A gente está com a campanha desse mês de outubro de colocar, doe um brinquedo ou então um vestuário infantil. A gente não vai conseguir, é um período muito curtinho, a gente então não vai entregar no dia 12, a gente vai fazer o mês da criança. Vou pedir para você que está em casa deixar nos ônibus o brinquedo ou então uma peça de vestuário infantil. A gente vai recolher até dia 25. 25 a 29 a gente vai botar uma equipe para justamente fazer a higienização, deixar tudo limpinho e bacana para ser entregue com todo carinho. A gente ainda não escolheu a instituição que a gente vai ajudar, mas seria muito importante que você, mais uma vez, nos ajudassem. Brinquedos. Brinquedos e vestuário infantil. Entrega no ônibus. Entrega no ônibus. Ou então lá para mim. Vai lá tomar um café comigo lá na Aviação Dedo de Deus, na rua Manuel José Lebrão, 1520, e leva a tua doação. Vai tomar um café, gente. Vai tomar um café. Aproveita e vai lá tomar um café com ela. Eu adoro, né? Faltando 15 para o meio-dia. Muito obrigado a você que está aí pelo Facebook com a gente. Você lembra a semana passada? Eu nem estava pensando nisso. Até passar isso para você. Veio aqui o Ronaldo da ABIN. E aí a gente fez aqui, participou aqui do programa, falando sobre condomínios. Até uma coisa que eu achei que não ia dar muita audiência, né? E acabou que teve uma participação enorme. Quando chegou no dia seguinte, o Ronaldo mandou chamar a gente, é um novo parceiro aqui do programa, a Que coisa boa. chegando para trabalhar com a gente, né? É uma administradora, uma das mais antigas aqui em Teresópolis, se não a mais antiga, a BIM. Então, o Ronaldo e a família, né? Que lá são todos da família, a gente vai estar com eles aqui, talvez essa semana ainda, começando uma nova parceria aqui do programa. Eu estou indo para o comercial mais uma vez, lembrando o seguinte: Original Drogaria. Alô, pessoal de Bom Sucesso, pessoal de Vargem Grande, é só ligar o delivery. Na Original Drogaria, a gente volta já.